Oi, Carlinha. Vamos lá, esperando. Sandro. Deixa eu chamar você, Sandro, só um segundo. Aqui. Ah, que delícia conversar com você. E aí, Cris? Muito obrigada. Olha só, Imagina, eu que agradeço. gente, Nossa, tudo eu que bom, agradeço. Sandro? Nossa, muito, muito. Olha, eu tô me sentindo muito bem prestigiada de estar com você numa live incrível. Muito obrigada. Você sabe Imagina. que, além de tudo, eu sou mega sua fã, né? Ah, Além para. de você ser um cliente muito querido, além de você cuidar de mim, das minhas filhas, do meu cabelo, você é um cliente querido. E mais do que isso, eu sou sua fã por toda a sua jornada, por tudo que você faz e por todos os seus diferenciais, né? Eu costumo ser fã dos meus clientes, é normal. Mas você tem aí algumas coisas diferentes e é por isso que eu te chamei para você iniciar aqui essa minha semana aí do papo de empreendedor, né? A ideia trocar um pouco de ideia exatamente sobre empreendedorismo, sobre como você faz negócios, tá? Então, primeiro eu vou te apresentar, daí eu vou deixar você se apresentar. Tá Pode bom, ser? Tá pode. bom. Eu sou Então, seu o Sandro convidado Pessoa. aí. Você é minha patroa. Fala tudo que eu quero. É, chique. O Sander Dessou, para quem não sabe, é super famoso. Ele é um dos melhores cabeleireiros de noiva que tem no Brasil. Ele, inclusive, fez a minha filha noiva, né? Fui prestigiada dessa forma. Ele faz cabelo como ninguém. E, além disso, o Sandro foi o primeiro, meu primeiro cliente que me chamou para fazer um trabalho com a equipe dele. Sim. E eu acho isso extremamente visionário, você querer cuidar de uma equipe e tudo mais. E além de tudo, quando eu resolvi que eu estava ainda muito sem saber se eu continuava nessa profissão, alguns anos atrás, ou se eu voltava para minha antiga profissão de joalheiro, ainda pendendo, porque as joias me traziam dinheiro, traziam algumas coisas, e eu não tinha embarcado nessa ainda, e eu ainda tinha uma outra empresa, né? Tenho até hoje uma startup de clube de benefícios, e eu estava conversando com o Sandro um dia, e o Sandro foi quem me deu a luz de tipo, Cris, você é tão boa nisso, porque você não continua, foi a luz que eu precisava. Então, eu devo muito ao Sandro, ainda mais, porque essa luzinha que me tornou quem eu sou hoje veio de você sabe. Ah, imagina. Então, Tava eu tudo queria aí que você... dentro, aí a gente só falou alguma coisa que sentiu ali no momento. Mas é aquela palavra que muda a nossa vida que faz a diferença, né? É Exato. aquilo. Foi o tapão que você me deu, que não foi um tapa, foi um beijo, né? Porque foi uma coisa muito bem falada, bem colocada e com muito carinho, que fez toda a diferença para mim. Mas vamos lá, Sandro, se apresenta para quem não te conhece. Ah, meu nome é Sandro Dessou. Na verdade, meu nome é Alexandro Lima de Souza. Eu adoro falar isso porque foi uma das coisas, como a gente vai falar mesmo sobre empreendedorismo hoje, a escolha do nome é uma coisa que eu acredito que é muito importante. Eu sou cabeleireiro, é, já há muito tempo eu convivo no salão e tal, e me considero. Teve um certo momento que eu decidi, por conta das dificuldades que passei, falei assim, a partir desse momento, agora eu vou ser cabeleireiro. Então, não foi desde os 10 anos eu estou no salão, mas eu não me considero desde os 10 anos um cabeleireiro. Minha mãe é cabeleireira, eu fiquei muito tempo é, na marra ali, lavando cabelo para ela, coisa e tal. Já tive salão,
já fali 3 vezes, já passei muitas Falimos. dificuldades. E de uns 10 anos, 12 anos para cá, mais ou menos, eu me considero um cabeleireiro. Foi quando eu decidi mesmo, realmente, falei assim, olha, dessa profissão que já me salvou tantas vezes, eu não saio nunca mais. Foi uma coisa, lógico que foi pela dor, não foi por muito amor no momento, foi porque estava passando uma dificuldade muito grande. Mas eu me considero aí uns 12 anos, mais ou menos, que eu decidi realmente, falei assim, agora eu vou ser cabeleireiro, não largo nunca mais, aconteça o que É isso que acontecer. eu quero, é assim que meu coração canta, e quando o coração canta, que foi uma coisa que você falou para mim uns anos atrás, né? Cris, você faz tanto, tão bem o que você faz, segue, porque o coração canta. Quando o coração canta, a gente se joga, a gente aprende mais, a gente se esforça mais, é inacreditável. Você E sabe, você é você muito bom. sabe, Cris, você sabe que a gente, a maioria das pessoas tem uma dificuldade imensa de ouvir. E a gente aqui, não sei se isso é cultural, não sei comparar com outros países, mas eu percebo que a maioria dos pais também, eles erram em algumas coisas. Então, é muito importante, eu acho, como pai, falar assim, olha, você tem esse dom e direcionando aquela pessoa. Então, a maioria das pessoas se descobrem lá e não teve esse direcionamento. Até tem alguns livros que falam sobre pai rico, pai pobre. Eu já li alguns, e eu não é, mas eu queria falar o seguinte: eu sem ter direcionamento nenhum, um belo dia eu peguei e falei assim: olha, eu preciso ser um cabeleireiro mesmo, de verdade, e agora eu vou decidir e tal. Mas eu acho que já começando esse papo todo aí, eu vou falar a gente aprende as coisas de 3 maneiras. Ou você vai lá e estuda pra caramba, certo? E aprende e põe em prática tudo. Ou você vai e quebra a cara, certo? Que é o jeito mais dolorido. Ou você aprende com os erros dos outros. Eu aprendi quebrando a cara, doeu demais. E hoje a gente está aqui com a live. Quem sabe a gente consiga, né, fazer com que pessoas corte um caminho ou tome um caminho Vai mais rápido, né? mais É rápido. isso. Mas você acha de verdade, você tocou no assunto. Bom, primeiro deixa eu dar um aviso, gente. Eu não manjo muito dessas coisas de live, mas eu sei que se você apertar o coraçãozinho que fica aí embaixo do lado direito, vão ser mais pessoas chamadas. Então apertem bastante, porque parece aí que o Instagram entende que isso que a gente está falando é legal. Então, deem coraçõezinhos pra gente, por E favor. aí, Mas, eles chamam pessoas que gostam do assunto. Então, isso é muito legal. ah, Então, boa. a ideia Boa, obrigada. é um Apertem, jeito, então. é um grito no Instagram. É o grito, ó, Boa, gente, boa. vamos lá para live lá, olha, estou vendo aqui, ó, É isso aí. O Sérgio aqui já está aqui com a gente, que é um cabeleireiro querido. A Ah. minha, a minha noivinha aqui, ó, a Ana Bov também, que foi nossa noiva, que, ai, saudade, Aninha. Minha linda, eu também tô com saudade dela. Hoje eu chorei muito quando vi minhas filhas pelo vídeo. Tá Ah, duro de ficar longe. Mas vamos voltar para o nosso papo aqui. Quando você falou que existem 3 formas da gente aprender, eu concordo com você, porque a gente não ouve. Mas a primeira delas é a gente errando e a gente aprende na pele. Eu acho que é o jeito mais doloroso, mais valioso. A gente está pois é. passando por isso nesse momento, né? Eu aprendi caindo e apanhando muito. Foram os melhores aprendizados. Eu digo que as melhores coisas que aconteceram na minha vida foram as piores, né? Foram muito boas. Daí você falou, ouvindo os pais, eu ouvi meu pai falando a vida inteira e nunca prestei atenção. Ele sempre passou pelas mesmas dores que eu e eu nunca prestei atenção, caí na mesma, né? E a terceira é aprendendo, né? Mas essa questão do aprendendo que eu quero bater, né, na tecla, porque a gente aprende assim, você é um bruta cabeleireiro, né? Aprendeu um monte de coisa, o que te leva até um patamar X, que é bárbaro. Mas para a gente passar desse platô, que eu gosto de chamar de platô, e dar uma nova alavancada, até a gente chegar no novo platô, a gente precisa aprender novas competências, né? E o que no final nos impulsiona a aprender novas competências, que é muito do trabalho que eu faço,
né? Que eu sei que você valoriza muito, já que você me chamou para ajudar a sua equipe toda, depois você conta um pouquinho. Mas o que é que a gente tem daí, existem as duas formas também da gente querer ser impulsionado. Uma pela dor, a gente se ferrou, ou a gente se tocou, está passando por uma fase como essa, precisa inovar, precisa fazer alguma coisa nova, ou você é visionário bastante, que foi o seu caso, para sem nada acontecer isso, sem nada acontecer, você perceber que se você der uma impulsionada um pouquinho mais, você começa uma ascensão nova, né? É um aprendizado pouco, quer dizer, é uma coisa que faltava ali na nossa gestão, no autoconhecimento, sei lá, alguma coisa. Então, bem legal você colocar isso. Você quer contar um pouquinho de como você foi visionário e me chamou para cuidar da sua equipe Eu aí? quero, eu quero. Você sabe que um belo dia eu estava dirigindo e a Cris me mandou uma mensagem. A Cris, ela prestava uma consultoria para nossa CEO lá da época, que era a dona do salão, e a dona do salão, ela abriu esse espaço para a gente, falou assim, olha, cuida aí dos meus funcionários e tal, e ela começou a sondar os funcionários, e me sondou uma vez, e a gente bateu um papo, eu fui até o escritório dela, e foi muito legal, ela me explicou várias coisas, e ela falou assim, olha, Sandra, eu vejo você muito no caminho, tal. Eu falei, puxa, legal isso, né? Eu fiquei muito feliz. Fui para casa, voltei para casa feliz e tal. Mas, depois, eu comecei a observar que a minha equipe precisava dessa ajuda. Eu tenho profissionais da minha equipe que ganham bem, que ganham legal, que começaram a ganhar e aí tal. E aí eu reparava, não só na minha equipe, mas na história dos cabeleireiros, é uma coisa muito comum. Você vê o camarada ganhando dinheiro pra caramba e o cara vive enrolado. O cara fica enrolado com cartão de crédito, o cara fica enrolado, ele compra coisas que ele não podem comprar, com dinheiro que eles não têm, para mostrar para quem não gosta deles. É Então, isso mesmo. é um jogo, uma coisa. E aí, o que eu percebi e o que eu percebo, já que eu já tô meio velhinho, né? É que a maioria, ó, você sabe que a maioria dos cabeleireiros mudam de salão no mês de setembro. Não sabia disso, A não maioria tinha me dos ligado. E eu sempre brinco assim, ó, você pode reparar, mês de setembro é o mês do cabeleireiro mudar de salão. Por quê? Porque É. acontece, é uma coisa muito engraçada. É, tem o final de ano, eles ganham dinheiro, aí ficam bem pra caramba, eles viajam, aí passam janeiro ainda gastando dinheiro. Quando chega lá para fevereiro, assim, eles começam a pagar o IPVA, pagar os impostos. Aí em março, aí aquela coisa meio carnaval, eles terminam de gastar o dinheiro do final do ano, aí vem abril, maio. Aí voltam os movimentos salão, eles ganham dinheiro de novo. Aí vem junho, julho. Julho é aquela paradeira danada. Aí ele começa a pensar na vida. Ai, eu tô Ah, parado deitado. aqui. Eu tô parado, não tô ganhando dinheiro. Eu tô precisando de pagar o cartão. Já tive que parcelar o IPVA lá no começo do ano e as contas acumulam e tal. Aí vem agosto, começa a ensaiar o movimento. Setembro começa o mês dos casamentos. As clientes dos cabeleireiros somem tudo, vão tudo lá para mim, porque setembro é o melhor mês de noiva. Então, aí a gente começa a receber ligação. Amigo, eu tô precisando mudar de salão, tô vendo que você tá arrasando aí agora com o Instagram, né? Você não tem uma vaga, não tem não sei o quê, como é que é isso? Aí começa a sondar, entendeu? E aí você É. percebe, você pode reparar, todo setembro, se você quiser fazer um trabalho, faz um Setembro é o trabalho, mês. Fica a dica, setembro gostei. é o Não tinha me mês que ligado. o cabeleireiro gosta de mudar de salão. Gente, é Entendi. absurdo. Por quê? Porque a vida financeira não está bem. Então, eu acho que a maioria desses profissionais, a maioria de nós, eu me incluo, porque antigamente eu não fazia um planejamento e hoje eu faço um planejamento um pouco mais detalhado nesse sentido. Então, quando eu chego lá em setembro, não é que eu estou nadando em dinheiro, mas eu já guardei um Você se dinheiro para organizou. aquela época.
quando é janeiro e fevereiro, já guardei um dinheirinho para aquela época. Eu não gasto tudo. Sim. Então, isso te dá uma tranquilidade para mudar de salão em outros Sim. momentos, que é o pior momento para se mudar, porque todo mundo está mudando. Sim. E as clientes não querem ir no salão, as clientes estão envolvidas em irem nos casamentos, fazer Estou numa outra época. Comprar vestido, estou empolgada com o casamento da amiga, com o casamento que vai acontecer em setembro, em outubro, novembro. Quer dizer, então, esse planejamento é super importante. Então eu falei assim, gente, eu preciso da Cris. Por quê? Porque se a minha equipe souber administrar a grana, se a minha equipe souber saber fazer uma reserva, saber controlar melhor o dinheiro, o que vai acontecer? Ela vai ficar comigo. Eles vão trabalhar melhor, né? Porque quando a gente está precisando, gente, é uma coisa. Quer afugentar cliente, é precisar de dinheiro. Você querer fazer planejamento. Você tem que fazer o planejamento quando você está com dinheiro no bolso. É a hora que você pega o dinheiro. Olha, esse dinheiro aqui, ó, essa parte é para isso, como a Cris ensina para gente. Essa parte é para aquilo, essa parte é para aquilo. Se tem muitas partes e você não está ganhando dinheiro, a Cris fala assim, então você precisa ganhar dinheiro, você está precisando fazer outra parte. É isso. Então, foi nesse sentido que eu pensei. É um pouco egoísta? Foi um pouco egoísta, mas egoísta no sentido de falar assim, gente, eu preciso segurar minha equipe. Então, minha equipe precisa estar estruturada, não só tecnicamente, mas financeiramente também. E a Cris me deu toda essa ajuda aí. Virou amiga da minha equipe. Então, a Cris chega no salão lá, ela ai, a Cris chegou, a Cris vai no salão e tal. Aí já começa, né? Se tá com o cartão meio sujo, aí fica até assim, sabe? Ai, meu Deus, não quero nem conversar com a Cris. Não quero... Elas me olham até assim, não quero nem ver você, Cris, não estou podendo falar hoje, mas é uma delícia. É bem legal o que você está falando, né? Porque são poucas pessoas que têm essa visão, Sandro, exatamente, porque quando a gente está mal de grana, o que meus clientes falam, né? Cris, eu preciso ganhar mais. Cris, eu preciso ganhar dinheiro. É o que todo mundo fala e eu sei que você recebe essas mesmas ligações, né? Eu preciso mudar de salão, eu preciso fazer alguma coisa nova, né? E na maioria das vezes, esse eu preciso ganhar mais, eu costumo dizer que o ganhar mais é resultado de várias pequenas ações que você faz, né? Então, o ganhar mais não é ganhar mais. Ele simplesmente é a soma de pequenas coisas. Quando você fez esse trabalho com a equipe, o que acontece? A equipe fica muito mais engajada, a equipe fica muito mais comprometida, né? Eles podem até não melhorar financeiramente, talvez tiveram algumas que nem acabaram nem se organizando totalmente, mas em torno da equipe elas se engajam mais, elas se comprometem mais e a equipe vira um time, né? Então todo mundo começa a performar muito melhor por conta de pequenas coisas, de você olhar para a cara delas e falar, eu me importo, você está aqui, eu me importo com você, né? Muito legal. Eu tenho alguns assuntos aqui. O primeiro era contar um pouco dessa sua visão, que eu acho incrível, né? E eu queria falar de um dos maiores diferenciais que eu vejo em você, eu queria que você contasse, né? Porque eu acho que você, em técnica, é incrível, mas vamos combinar que todos os profissionais têm que ser técnicos maravilhosos, é a base de tudo, é quando você conhece, é o básico, né? Mas além, para a gente realmente sair daquele platô e galgar novos caminhos, a gente tem que ter outros diferenciais. Porque se você for olhar por técnico, tem várias pessoas que fazem a mesma coisa que a gente faz como técnico, né? E eu vejo um grande diferencial seu, o atendimento ao cliente. Quando a gente fala de atendimento ao cliente, a gente fala de atendimento ao cliente interno, que são seus próprios colaboradores, que você fez esse trabalho com eles, comigo, né? Como seu atendimento ao cliente externo. Você tem um quê diferenciado, você faz as coisas diferenciadas. Talvez sim, talvez não, com certeza sim, porque você aprendeu com todos os erros que você cometeu e com todas as caídas que você deu. Talvez sim, porque você foi ficando mais resiliente, com a casca mais grossa, entendendo o que você tinha que fazer, né? Mas eu queria que você contasse um pouco pra gente o que é que você acha que te diferencia do resto das pessoas e por que é que você chegou no patamar que você está de excelência,
incrível. Você sabe, Cris, eu acho, é como você falou, existem várias coisas, vários detalhes. Mas, já que a gente está falando aqui abertamente sobre dinheiro, eu queria falar assim, eu queria começar por esse lado. E eu acho que quando você faz essa organização financeira, aí você fica mais tranquilo. Olha isso, veja bem. Uma vez eu li uma frase que algum pobre, uma pessoa que era pobre, falou mal do rico, dizendo o seguinte: ai, rico só pensa em dinheiro. Aí É. o rico, é uma historinha. Aí o Ah, rico falou assim: não, o pobre que só pensa em dinheiro, porque está sempre precisando de dinheiro. Então eles ficavam um jogando para o outro, um jogando para o outro. Não existe, não dá para a gente saber qual é a verdade nessa história. O fato é que quando você está precisando de dinheiro, você fica com a cabeça louca. E na maioria das vezes você está precisando por quê? Ou porque ganhou muito pouco, né? Isso é a maioria das vezes. Ou porque você ganhou muito bem e gastou muito gastou mais do que muito. você ganhou. Então, Bem básico, normal. básico, Na básico. área de vocês, bem E você normal. precisa estar tranquilo com isso. Quando você... Aí vamos para uma segunda visão. Quando você está tranquilo com o seu dinheiro, o que acontece? Você fica mais tranquilo com a cliente. Se ela fechar 2, 3, 4 serviços de uma vez, vai ser legal. Se ela não fechar, tudo bem. Então você também não vai ficar aperreando a sua cliente. É muito comum ver cabeleireiros cobrando. Ah, eu cobro dela porque ela é mais rica, então eu cobro mais caro dela. Ah, eu cobro da outra menos porque a outra é pobre e aí paga menos. Aí a rica com a pobre se encontra e fala assim: quanto que você paga lá? Eu pago isso e você paga aquilo. Mas por quê? Qual a diferença? A gente fez a mesma mecha e ele acaba perdendo as duas. Então, é um exemplo muito comum acontecer isso. Aí o camarada economiza no produto porque não tem, né? A economia, sabe? Então, aí o seu atendimento fica comprometido. Porque eu poderia falar aqui que você precisa ter amor, que você precisa ter carinho, que você precisa ouvir a cliente, que você precisa fazer uma análise lá, visagismo, não sei o que tal. Poderia, mas o assunto aqui, eu acho que é muito pertinente a gente falar que você ter essa tranquilidade, saber o que você vai te ajudar a ter essa postura com a cliente. Olha bem, veja bem. Às vezes eu vendo um aplique e falo para a cliente: olha, se você não comprar, não tem problema, eu vou vender para outro. Fica tranquila, vamos experimentar, de boa. Se você não comprar, eu não vou ficar bravo, não vou ficar chateado, e pode me caroçar, né? Você entendeu? Por quê? E essa tranquilidade, ela transparece uma honestidade para a cliente. A cliente fica segura com você. Você pode fazer um desconto para a cliente, mas também você não vai desesperadamente fazer 50% de desconto para a cliente. Por quê? Porque você sabe que se você não vender aquele serviço para aquela, você vai vender para outra. Se você não vender Uhum. aquele aplique para aquela, você vai vender para outra. Se você não vender a noiva para aquele dia, você Vai vai vender conseguir para vender outro. para outra. Porque você está tranquilo. Não é que a gente está nadando no dinheiro, não, não é isso. Não. A gente precisa vender. O papo aqui é para vender. O papo aqui Claro. é para você se organizar financeiramente, se organizar também, fazer suas metas, porque a Cris também ajuda a gente muito nisso. Mas eu acho que esse diferencial de honestidade hoje em dia é muito importante. Veja bem, a cliente, ela não está mais. Você vê, nós vamos viver um mundo completamente diferente. Eu vejo que o mundo já estava diferente. Eu vejo que as clientes viajam, elas iam para os Estados Unidos, elas iam para a Europa, e muitas vezes elas chegavam lá e percebiam coisas que eram muito mais baratas que aqui. Elas percebiam jeitos de fazer festas, por exemplo, dentro do mercado de casamento, que eram muito mais simples do que aqui. Então, essa mudança de pensamento, essa mudança de comportamento, que eu acho que depois de toda essa história aí de coronavírus, vai ficar muito mais
Forte. forte. As pessoas vão pegar e vão falar, gente, olha, a gente pode ser um pouco mais simples, a gente pode ser um pouco mais consciente, a gente pode... Então, Vai mudar o mindset. vai mudar o jeito de pensar. Então, eu acho que essa honestidade, para finalizar o que eu queria falar sobre isso, eu acho que é um fator que ajuda muito o profissional cabeleireiro, porque durante um tempo a gente tinha o cabeleireiro pegou uma fama, e tem muita cliente que senta com você e fala assim, olha, você me fala o preço, porque eu fui no salão X e quando eu fui no caixa eu quase desmaiei. Eu quase processei a pessoa porque eu combinei um preço. Então, essa desonestidade, ela acontece muitas vezes porque o profissional está precisando fechar ou bater a meta dele, ou fechar a conta, ou ganhar o dinheiro daquilo que não ganhou na semana, e aí ele acaba fazendo. Então, eu acho que esse diferencial que você vê lá com a gente é uma honestidade extrema. Da gente falar assim, olha, eu tenho clientes muito ricas, eu até costumo dizer isso, eu tenho clientes mais ou menos, e tenho cliente pobrinha igual eu, assim, e todas elas ficam sabendo quanto vai pagar antes de fazer os preços. Acho que é uma Legal. coisa interessante para a gente falar. Isso é bem bacana. E o que eu achei legal de você falar é a questão de... Me deu um branco agora, tô falando. Me deu um branco, passou um Mas você negócio vai aqui. lembrar. Fica tranquila que você vai lembrar. Pula o assunto Com e a certeza. gente volta. Vamos lá. Quando a gente fala dessa questão de empreender, de tratamento de cliente, de a gente estar organizado financeiramente, né, eu percebo muito a mudança de postura e de atitude, de presença com a cliente. Porque quando você está mal de grana, você traz os seus problemas de casa com você, porque você em casa, a mesma pessoa que você não trabalha. Então, você fica com aquilo, é o banco te ligando, é o negócio que tem que pagar, é essa mulher ligando porque você não pagou o plano de saúde das crianças. Bom, é aquele monte de problema, né? E quando a cliente chega na sua frente, eu costumo falar, a gente fica prospectando tanto, pegando cliente de tudo quanto é lugar, mas quando a mulher está na sua frente, está sentada, o cliente está lá, você não está. Não tá. E A isso, cabeça tá... se você não está lá, por mais que você fala, não, a cliente não percebe. Percebe? A energia é outra, a presença é outra. Tem várias vezes, eu sou uma pessoa que estou sempre de bem com a vida, você me conhece, mas tem várias vezes que, apesar de eu estar de bem com a vida, eu chego no cliente e ele olha para mim e fala assim, o que houve? Eu falo, não, tá tudo bem, não adianta. O corpo fala, a energia fala, alguma coisa muda, a pessoa percebe, o seu cliente percebe que você não está bem, que você não está lá, que você não está inteiro. Então, se você está mal financeiramente, isso fica muito nítido. Você começa a perder uma vida atrás da outra. Para sua própria cliente, você perde um monte de cliente. É muito, muito sério. É bem legal de falar a Você respeito sabe, disso. Cris, e você sabe que o prazer das coisas que a gente compra, que a gente tem, eles duram pouco tempo. Então, quando você se conscientiza de comprar ou de adquirir alguma coisa com aquele dentro do seu patamar, ou seja, se você ganhou aqui, você gasta aqui, né? E aí sobra uma parte, o que que acontece? Isso te dá uma sensação de riqueza. Você fica rico. Você fica rico na hora. Como você fica rico? Eu costumo dizer assim, ó, Gastando menos. se eu fosse rico, eu sempre conto essa história. Se eu fosse rico, o que que eu ia fazer? Eu ia comprar o chinelo que eu estou usando, o mesmo. Eu compraria essa camisa também, que eu comprei na promoção. Eu compraria o carro à vista do jeito que eu comprei. Eu teria tudo que eu tenho agora do mesmo jeito, porque eu acho que é o suficiente para me viver. Sim, Então, sim. eu falei assim, então, se eu fosse viver do mesmo jeito, então eu sou rico. Só para pensar Muito, assim, eu já penso que eu muito, sou rico. Ou muito. seja, é você aprender a viver dentro de um patamar, você vai ter uma sensação de riqueza. Por quê? Há mais ou menos uns 7, 8 anos atrás, eu estava com as minhas contas completamente toda enrolada.
Eu cheguei a ter nome sujo em uns 3 bancos. Normal. E eu passei mais ou menos, porque eu falei há 10 anos, mais ou menos, uns 10, 11 anos atrás, passei uns 5 anos, 6 anos para organizar minhas coisas. Então, tem mais ou Claro. menos uns 7 anos, 6, 7 anos que eu tenho minha vida mais ou menos organizada e mais consciente. O que acontece? Era muito difícil. Olha, veja bem, por exemplo, até uns 6, 7 anos atrás, eu ia, por exemplo, ia mostrar um negócio no celular, aí daqui a pouco estava mostrando lá, a cliente estava lá com o celular, aí vinha aquelas mensagens do banco cobrando você, ó, pague hoje que está na promoção, a sua dívida ativa, não sei o quê. Eu falei, então o cara fica muito nervoso. Não Como se para. tivesse escrito na testa dele assim, ó, estou com o nome sujo. E isso, Safado, né? gente, Devo. olha, veja bem, isso é uma energia tão negativa que Péssimo. espanta dinheiro, É, espanta cliente, é. espanta as pessoas, porque é aquilo que a Cris falou, você chega na pessoa, você fala, bom dia por quê? Porque ela bom dia por quê? A mulher já brigou comigo em casa que não tem as já me mandaram 300 mensagens, já me ligaram da Casas Bahia, o cara fica louco. As crianças não podem estudar mais. Se eu ficar doente, eu não tenho plano de saúde, né? Você começa, vira uma vida muito complicada, realmente. E o que você falou é muito certo. Quando você gasta menos do que você ganha, e olha, eu já vi pessoas que ganham R$ 2.000 mais ricas do que pessoas que ganham 100 mil, tá? Pois é, Muitas isso. vezes. Então, tudo está no quanto você gasta e como você gasta, né? Então, quando você gasta menos do que você ganha, você fica com esse positivo de riqueza na sua cabeça, né? E quando você tem Exato. essa riqueza na sua cabeça, parece que tudo começa a andar de uma forma diferente. Agora, uma coisa importante de falar, dá para ter esse mindset de riqueza mesmo estando duro? Dá. Isso a primeira coisa que eu faço com o meu trabalho, é você começar a mudar. E a gente não tem só essa mentalidade de menos quanto a grana, não. A gente tem essa mentalidade de menos quando a gente acha que o nosso negócio não é tão bom quanto é, que a gente acha que a gente não é tão bom quanto a gente deveria ser, sabe? Tudo que te bota para baixo, que te deixa olhando para o lado vazio do copo, te deixa nessa sensação de não conseguir, e daí você não consegue mesmo. Então, essa virada de entender que você é próspero em todas as partes da sua vida, em todos os sentidos, muda tudo. Muda Muda tudo. tudo. É incrível. Isso, eu acho que, olha, tem a Sônia lá de Minas Gerais, a Daniela Você lá. vê, eu não vejo as pessoas, o meu celular não fica se mexendo. Ai, ai, ai. Então, tem o Alan Augusto, tem a Evelisa. Ai, pessoal, muito obrigado. Bom, o que acontece? Essa sensação de riqueza é muito engraçado. Eu já vi muitos ricos, eu lido muito com eles, que não têm, que são pessoas amargas, que são pessoas ingratas e tal. E a gente vê, que nem você falou, às vezes uma pessoa que ganha 2.000, às vezes é muito mais rica do que aquela que ganha 100 mil. Porque às vezes aquela que ganha 100 mil gasta 150 mil. E aquela Exato. que ganha 2.000 Gasta gasta 1.000. 100 mil. Então, ela tem mais sensação e tranquilidade de riqueza do que aquele que ganha 100 e gasta 150. O cara E ganha ela 100 conquista e gasta mais. 150, tem um monte de gente cobrando ele, ele passa vergonha quando ele vai no banco, ele passa vergonha quando chega as correspondências de cobrança, ele passa vergonha quando ele está mostrando o celular para alguém lá, um vídeo, aí chega lá uma cobrança, uma mensagem de cobrança no celular dele. Quer dizer, ele passa vergonha de tudo que a gente... Quer dizer, ele sofre pra caramba, né? Tá devendo Isso pra mesmo. caramba, tomou decisões baseadas na emoção e tal. Eu acho que essa sensação de riqueza é uma coisa muito gostosa que a gente poderia até substituir por um estado de gratidão. Deixa eu dar um tchau aqui pro meu pequeno aqui. Tchau, meu lindo. Tchau. Saudade. Lindo. Ai, lindo, delícia. Bom poder estar com a família nessas horas. Não é? Meu som melhorou aí, Pamela? Meu som melhorou? Ó, se Você está melhorou, lendo aí, você vai me falando, Sandro. Se as pessoas perguntarem alguma coisa, você me fala que eu não consigo enxergar nada. Eu não sou boa que nem você, nem Tá o bom, meu tá celular não bom. me mostra. Gente,
a Cris me convidou para essa live. Então, a Cris foi a minha consultora financeira, mas não só minha, mas consultora da minha patroa e da minha equipe particular lá de dentro. Então, a Cris, ela ensinou, para quem está aí, ó, que eu estou vendo que tem a Daniela, tem a Pamela. Melhorou aí? Tá. Tem a Sônia, mas a Sônia não é cabeleireira. A Sônia é de Minas Gerais, lá de Piranguinho, da Barraca Vermelha. A gente, ó, tem um doce maravilhoso. E ela é minha cliente aqui em São Paulo também. Ó, então a Cris, o que ela fez? Ela organizou a vida financeira da minha equipe. E foi muito legal. Você sabe, Cris, eu devo a você essa organização que você fez na vida financeira da minha equipe. Foi tão bacana que mudou o relacionamento da galera, sabe? A gente ficou mais amigo. Porque o que elas entenderam? Pô, o Sandro ganha mais que eu. Ok. E aí, às vezes, eu vejo que às vezes o funcionário olhava para mim e fala assim, nossa, mas você ganha muito mais. Por exemplo, eu abro o jogo, por exemplo, para 2 ou 3 lá que estão mais juntas comigo, e elas percebem que às vezes eu ganho tão pouco quanto elas. Mas na hora de tomar algumas decisões, então, e aí sobra mais grana. E aí o dinheiro rende. Não é porque eu ganho mais. Então, eu percebo, por exemplo, que elas começaram a fazer mais coisas, começaram a comprar coisas, começaram a entender melhor, pensar melhor, esperar mais. Elas ficaram mais inteligentes ali, mais engajadas em vender mais. Quer dizer, essa sensação de gratidão, essa sensação de riqueza, trouxe uma harmonia para a equipe e foi muito interessante, porque a gente passou a ser não patrão e funcionário, passou a ser colega de trabalho. Ou seja, entender que, por exemplo, que eu dependo um pouco mais delas e elas dependem. Todo mundo depende. Porque o fato é esse, né? É isso aí. Eu devo isso a você, Cris. Vai. Lindo. É isso mesmo. Muito obrigada. Mas vamos lá, você tem toda essa coisa de se organizar financeiramente. Eu sei que esse tipo de problema você não tem, porque apesar que todos nós estamos passando por toda essa fase agora e pegou todo mundo, mesmo aqueles que guardaram o dinheiro, tanto quanto aqueles que não guardaram, afinal de contas a gente tem empregos aí atrás da gente, tem muita coisa acontecendo por trás, né? Mas eu queria falar aqui no Papo de Empreendedor, né? Claro que tem muita coisa ruim acontecendo, mas sempre pensando no lado cheio do copo, que eu digo que nesses momentos que a gente passa esses perrengues muito grandes, é exatamente quando a gente consegue enxergar os grandes líderes, enxergam com muita clareza as novas oportunidades ou novos caminhos a tomar. E fazem, durante o período, né, que isso está acontecendo, agem já diferente para depois colher novos frutos lá na frente. É incrível como um grande líder lida com essas situações com uma resiliência diferente e toma atitudes totalmente diferentes. Então, eu queria que você contasse um pouquinho o que é que você tem feito aí nesses dias que a gente tem passado bem turbulentos, e qual é a visão que você tem aí para o futuro do negócio, para a gente dar dicas para outros empreendedores aqui. Tá bom. Eu queria, antes de responder isso, eu queria mandar um abraço aqui para a Ildes Ferreira, que falou que me considera como grande amigo, para o Ricardo Coit, para a Daniele, que falou que é chique, falou para... É isso aí. Bom, o que acontece? Eu acho que a Simone Queiroz, um tchauzinho para Simone, para Adri Borges. Então, deixa eu responder. A Cris está perguntando qual a diferença do pensamento de um líder. É isso, basicamente, né, Cris? Nesses momentos de crise, é isso? Na verdade, o pensamento de um líder, que é um líder empreendedor, e que tem as atitudes que você tem, ele sempre olha para o positivo, então ele olha porque tem um monte de gente olhando para a coisa ruim. Não estamos trabalhando, claro,
é uma coisa normal. Não estou trabalhando, não tenho o que fazer e tal. Mas um líder empreendedor, focado, ele olha para isso, resolve a situação, tá bom, não tenho grana, não vou pensar, não tenho como pagar, não tenho aluguel, tarará. Ele resolve a situação e ele começa a olhar para as oportunidades, ou seja, ele volta para o lado cheio do copo. Ele sai do lado vazio, do copo do negativo, e ele volta para o lado positivo e começa a olhar as oportunidades. Então, ele tem uma visão muito além da maioria. A maioria fica ali, né? No problema, no problema, no problema, no problema não tem solução. Você sabe, o que é que você tem feito? Ó, o que acontece? Primeira coisa, eu gosto de falar sempre uma coisa, e às vezes eu sou criticado um pouco por isso. Mas eu falo assim, eu também fico com medo. Eu também tenho medo. Eu tenho a minha equipe, e aí eu falo, olha, gente, eu também estou com medo. Eu também acho que o negócio não vai ser fácil. Eu também acho né, que eu fico preocupado com esse vírus, fico preocupado com a minha família, fico preocupado com o salão, com o aluguel, Natural. não sou eu que pago, mas eu fico preocupado com o meu patrão para ver se ele vai conseguir segurar esse rolê, tal. Agora, toda preocupação ou medo que te paralisa, que te para, essa é a preocupação destrutiva. Então, eu vejo assim, se você está preocupado, ok, então você se preocupa, quem ora vai lá e ora, quem vai lá rezar, reza, quem tem a sua meditação, medita, levanta, tem as contas para pagar, separa as que você vai pagar, separa as que você... Sabe? A gente sempre começa, eu sempre falo, começa a resolver os problemas pequenos, porque a gente tem aquela mania de querer resolver o problema grande, aí não resolve nem o grande, nem o médio, nem o pequeno. Então resolve os pequenos, beleza, ok. Agora vamos pensar para frente. Pensando para frente, o que eu acho? O que eu acho? Eu acho o seguinte, eu acho que realmente o mundo não vai ser mais o mesmo, e não é esse papinho raso de que, ai, não, porque as pessoas serão melhores. Eu não acho isso. Eu acho diferente. Eu acho que as pessoas vão ficar mais agressivas, porque o caos vai se instalar. Eu acho que isso acontece. Eu acho que em momentos extremos da vida, por exemplo, tanto momentos de alegria, que geralmente eu participo todo final de semana, que são com as noivas, ou momentos de enfermidade ou luto, as pessoas ficam expostas. É mais ou menos como se tivesse algo que tampasse essas pessoas, e nesses momentos a vida faz assim, ó, tira, e aí a pessoa fica exposta. Nesses momentos, por exemplo, no caso agora, nesse momento de uma espécie de luto mundial, uma espécie de guerra mundial, de tristeza, de doença. Guerra mundial, é isso mesmo. O que acontece? As pessoas ficam expostas. Então, estava aqui o ser humano, tinha algo que protegia ela, que era toda a situação, e aí tira. E aí, é nessa hora que você percebe o diferencial das pessoas. É nessa hora que você vê que aquela pessoa, que ela é autoastral, que ela é bacana, ela é autoastral na varanda da casa dela. Você percebe que a pessoa que tem garra, que tem força, que tal, ela fica também com medo, tal, mas ela pega aqui, ó, de manhã levanta e fala, vou fazer uma live, vou falar com alguém, vou conversar. São nessas horas. É nessas horas de luto, de guerra que a gente está passando, que eu quero me posicionar dessa forma, que você percebe quem é mais detalhista, quem é mais sensível, quem é mais humano, quem é que vai cuidar dos seus. E isso fica muito nítido. Você percebe o malandro, você percebe o cara que vai te passar a perna, você percebe o cara que quer te cobrar você vê, hoje em dia eu vejo várias pessoas que têm financiamentos, né? E a gente percebe que os bancos estão falando lá, não, prorrogue as suas prestações e coisa e tal. Legal. Aí quando você liga lá para prorrogar a sua prestação, você percebe que não é uma prorrogação. É simplesmente um empréstimo disfarçado de prorrogação. E você percebe... É uma oportunidade disfarçada. Lembra? Fica exposto e aí a gente percebe as qualidades de um negócio. Como eu estou falando aqui, eu vou falar dentro do meu campo, que são os cabeleireiros, eu digo o seguinte. Eu falo, olha,
não é hora de fazer venda direta. Não é hora de fazer venda direta. Não é hora de você ficar vendendo lá a mecha maravilhosa, postar as fotos das blogueiras lá, toda querendo causar uma sensação de necessidade que a pessoa precisa fazer. É hora de você mostrar quem é você realmente como ser humano. É hora de você mostrar quem é você. Se você, dentro dessa situação, você é um cara legal, que vale a pena eu ir lá fazer cabelo com você. Eu, careca. Eu sou careca, não sou careca? Eu tenho vontade de fazer cabelo com a Bruna Fabrício. Eu sendo careca. A Bruna Fabrício, ela não é minha concorrente, ela é minha... Eu me inspiro demais nela. Por quê? Porque ela tá ali falando de coisas reais, de coisas humanas, sabe, gente, sabe, o pessoal fica em casa, pessoal... Então, é isso. Eu nunca recebi tanta mensagem de gente que quer fazer cabelo comigo. E eu não falei de cabelo. Eu falei de live. Eu não falei de... Eu falei de penteado na boneca. Eu não falei de mecha, não falei de noiva. Eu não fiz promoção de pacote de noiva. Eu não fiz... Gente, não é hora de fazer essa venda direta. Agora, é óbvio que se você tem conteúdo, é a hora de você mostrar esse conteúdo. E esse conteúdo é para o seu público. Então, esse é o diferencial do momento. E ficar de olho que as pessoas vão mudar. Elas vão mudar mesmo. Umas vão mudar porque vão se conscientizar. Outras vão mudar, sabe por quê? Porque não vai ter mais aquela grana, porque vai perder o emprego, a diretora lá, a unidade dela vai fechar, porque, mas eu sou diretora, mas a sua unidade vai fechar. As pessoas vão começar a trabalhar mais de casa, então já fiquei imaginando aqui, poxa, como é que eu faço para ter, por exemplo, algumas bancadas, eu acredito que vai ter muitas mulheres com computadores, então já fiquei imaginando tudo isso, computadores em cima das bancadas, entendeu? Já fiquei imaginando, poxa, boa parte delas vão almoçar no salão, boa parte delas vão ter mais oportunidade de ir durante o dia no salão e tal. Então, eu fico imaginando assim, milhões de coisas que podem acontecer, sabe? Eu acho que, por exemplo, de repente o trânsito vai melhorar em certos aspectos, porque pessoas vão ficar mais em casa, as pessoas vão trabalhar mais no home office. Então, gente, por exemplo, dentro do mercado de casamento, já vinha uma mudança muito grande, porque eu vi muitas clientes minhas riquíssimas, e falando assim, não, eu vou comprar meu pacote de casamento, porque eu não quero nem saber como que é a decoração. Eu quero chegar e fazer uma festa, eu não quero saber se vai ser flor, se vai ser orquídea. Eu quero estar decorado, tá ligado? É um pacote, tipo fast food da festa, sabe? É uma festa. Então, o comportamento, eu acho que vai mudar realmente, vai mudar muito. E agora é o momento de quê? Subir as anteninhas aqui, ficar tentando entender o que vai acontecer. E quem entender primeiro vai sair na frente. Quem ficar dormindo agora, na quarentena, dormindo, mandando memes, vendo só, assistindo, por exemplo, todas as notícias. Não, assiste um pouco e depois para, senão você fica louco. Eu assisti uma rotina. Já quase fico louco. Então, é isso, gente, é isso. Vai sair na frente, vai entender melhor a situação e mesmo entendendo melhor, quando chegar lá na frente, na real, você vai ter que, sabe, ajustar um pouquinho aqui, ajustar lá, tal, e vai ter que se virar. Agora, eu tenho certeza que vai ser uma seleção natural. Olha, vai balançar essa peneira. A peneira vai balançar e vai sobrar poucos aqui em cima da peneira. A boa parte vai cair. Então, a gente precisa entender a situação para a gente sabe? É como se tivesse um caminhão de melões, de melancias, que você coloca lá, fica muito cheio, aí daqui a pouco vai balançar e elas vão se ajeitar todas e uns vão ficar lá embaixo e outros vão ficar lá por cima, porque entenderam melhor o posicionamento. Então, eu acho que esse posicionamento agora é muito importante, você entender. Então, se você postava mecha todo dia, cabeleireiro, se você postava coisa de comida, eu tenho visto, a gente está até com o buffet Jardim de Monet aqui, ele fez uma pergunta, depois eu quero responder a pergunta dele, mas já antes de falar alguma coisa, por exemplo, eu tenho visto
pessoal do mercado de casamento se posicionando para ajudar. É óbvio, eu, com o pensamento que eu tenho e organizado financeiramente, as pessoas que são organizadas financeiramente, elas vão escolher as pessoas. Olha bem, aconteceu uma história muito, muito maluca. Uma cliente me mandou mensagem dizendo o seguinte: olha, assim que possível, eu vou cortar cabelo com você. Eu falei, ai, que legal. Ai, que bacana. E mandei aqueles coraçãozinhos para ela. Ai, que eu tô precisando. Aí ela pegou e falou assim, não, mas calma, eu vou te explicar por quê. Porque o seu colega, ela não falou o nome do colega, e se tivesse falado eu não falaria, mas ela não falou, e eu também não quis saber. Ela falou, o seu colega falou assim, vocês ricos são culpados por conta... Esse vírus é culpa de vocês, porque vocês que disseminaram o vírus no mundo, porque vocês são ricos e vocês ficam viajando o mundo inteiro e aí espalhou o vírus para todo mundo e tal. Eu quero ver vocês morrendo de fome. Eu acho que pegou o cabeleireiro, eles deviam estar devendo pra caramba lá no banco, agora estão ferrados, vamos sair xingando todo mundo. E ela falou, Sandro, olha o que esse cabeleireiro falou para mim. Não tem condição mais de eu cortar o cabelo com ele 10 anos. Imagina. Gente, ele deve estar... Eu pensei aqui comigo, ele deve estar desesperado. Ele está desesperado, por isso que ele É aquilo que a gente falou. Né? Mas é aquele negócio, lembra? Os momentos extremos, você fica expulso, aí você aparece. Então, gente, é isso. Eu acho que esse momento... Sei lá, acho que eu nem sei se eu respondi a pergunta, mas... Não, você me respondeu tão bem. E eu queria só completar com algumas coisas que é exatamente isso, né? O que eu falo. Esse momento é um momento de relacionamento, da gente manter relacionamento com o nosso cliente, né? Então, para a gente manter relacionamento em primeiro momento, a primeira coisa que a gente tem que fazer para manter relacionamento com o nosso cliente é entender uma coisa básica. Quais são as nossas forças, quem somos nós, qual é o nosso diferencial. E muita gente no mercado, eu não falo só no mercado de beleza, no mercado não sabe o seu diferencial. Então ele não tem neste momento como ajudar o outro, porque ele nem sabe o que é que o outro precisa de você e ele não conhece o cliente dele, né? Aí é bem o trabalho que eu faço, que começa a fazer toda a mudança na pessoa, ela entrar um pouco nela, entender esses diferenciais, o porquê da existência dela, né? Então, quando você sabe o que é que você pode agregar, no que é que você agrega e como você começa a manter relacionamento com aquele cliente. E isso não deve ser só feito agora. A diferença do agora é que a gente tem tempo para fazer isso e 2, a gente está tendo que fazer um relacionamento diferente do que fazia antes. Então, é o que você falou, a bola continua no campo. O que mudou foi o jogo. Quanto antes você descobrir que o jogo mudou e qual é o jogo no momento e como é que você vai jogar, mais rápido você vai entrar nessa nova jogada. O que acontece é que o pessoal ainda está lá procurando a bola, né? Cadê a bola? Então, ele nem sabe qual é o diferencial dele. Realmente, agora é a hora de você entrar no novo jogo e montar relacionamento com a sua cliente. Você se importa. Eu acho que eu fui joalheira há muitos anos, você sabe disso, né? E na minha mão, eu vendia tanto para o varejo, como eu vendia para todos os joalheiros do Brasil inteiro. E vira e mexe, alguma era assaltada e quebrada, coisas horrorosas aconteciam. E as minhas colaboradoras não queriam mais atender aquela pessoa, porque ela não tinha como pagar, ou ela ficava devendo pra gente. Eu falava, essa pessoa, que se você atender agora, ela vai subir. Vai subir feito rojão. Todo mundo que cai sobe mais rápido, né? Mas se você ajudar ela agora, se você apoiar ela agora, essa pessoa continua sua cliente, se não, não. E é um pouco disso que a gente está passando agora, é uma fase de guerra, todo mundo está tendo perdas muito grandes. Se você apoiar a sua cliente nesse momento, né, estiver do lado dela, você vai sair lá na frente. Mas não é apoiar falsamente, é de verdade, com as suas forças, entendendo quem você é. Não dá para eu sair te ajudando de um jeito que não tem nada a ver comigo. Vai parecer um palhaço aqui falando com você, você vai perceber. Né? Não dá para você ser uma personagem por muito tempo, carregar. Você pode ser aquela pessoa que você sempre é. Né? E pensando nisso até, quero contar quem é que está escutando a gente aí. Na segunda-feira eu vou fazer um workshop gratuito, tá aí na minha bio para se inscrever. Foi o jeito que eu arrumei de ajudar as pessoas. Claro, sim, quem quiser fazer um trabalho, vai poder fazer, tá fazendo um monte de jeito aí diferenciado para as pessoas poderem pagar, mas ajudar um pouco dentro das nossas forças.
não do jeito que você não é. E é isso, eu acho que você sai na frente, falando um pouco de você, você sai na frente, Sandro, porque você sabe fazer isso já há um bom tempo. Você mantém um relacionamento com as suas clientes fora do seu negócio há um bom tempo. E isso se chama pós-venda. É, Você faz pós-venda muito natural com as suas clientes. As pessoas esquecem, elas acham que a cliente chegou lá, elas nem olharam para a casa da cliente, nem deram atenção, nem entenderam o que a cliente precisa, mas fizeram. A cliente vai embora e depois de 2, 3 meses ela vai voltar igual. É a mesma coisa que você ter um namorado. Vamos supor agora que você estava no coronavírus e a Natasha ficou lá do outro lado do mundo, tá? Ficou lá presa. E você não bate papo com ela, não fala com ela. Daqui 2 meses ela aparece na sua casa. Você acha que ela tá te olhando na cara? Que ela tá feliz com você? é uma coisa muito séria, né? Isso esse momento difícil que a gente está passando, ele requer um cuidado, né? Teve uma pessoa aqui que falou assim, olha, a gente tem que tomar cuidado com as palavras, com o que fala, né? Acho que foi a Adri. Vou falar que algumas pessoas não conseguem lidar com aquilo que não depende delas. Tem uma pergunta aqui, ó, que eu acho que é super interessante, que eu acho, eu vou falar um pouquinho, mas eu acho que você até poderia até falar melhor que eu, ó. A O gente pessoal tem lá 3 do minutinhos, buffet estamos no final. tem pouco tempo? Tem 3 minutos só, falamos Ai, muito. que pena, ó. É uma pergunta assim, ó, como recuperar esse tempo perdido? Novas ações, novos projetos, diminuir custos ou ser positivista e apostar em aumento de oportunidade, visto que o mercado estará carente? É uma perguntaça essa daqui. Isso aqui é para ficar mais. Putz, Bom, incrível. deixa eu fazer Vale uma uma pergunta nova aqui, ó. live só para responder. Vamos fazer uma pergunta aqui para a galera, ó. Vamos fazer uma pergunta para a galera. A gente ficou numa média aqui, uma turma mais ou menos de 20 até 30 pessoas, assim, constante, porque eu aprendi a ver isso daqui. É como se tivesse uma sala de aula com mais ou menos 30 pessoas. A gente está acabando o nosso tempo. A gente pode estender para mais uma live, termina e continua. Alguém precisa fazer mais alguma pergunta? É só para a gente ver aqui, ó. E aí vocês colocam aí sim, sim, coloca só um S para ir rápido aí para a gente ver. Se tiver mais de 10 pessoas, a gente continua, termina a live e continua. Tá bom? Aí a gente pode até começar já em seguida. A gente acessa, acaba e continua. Vai colocando, coloca S aí, S, 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 para a gente saber Ele se. tem vibe Mara mesmo. É. Alguém tá falando, ele tem. Isso é Tudo. mal dos meus clientes, viu? Eles são queridos, todos meus Você sabe clientes que a são gente. queridos. Você sabe que é assim, ó, amigo de amigo é amigo também. Então, É, eu vou apresentar a Cris aqui. Eu sei que tem muitos cabeleireiros. Antes de responder, tá cheio de sim aqui. Eu acho que a gente vai ter que continuar essa live, viu? Porque tá cheio de sim e tá subindo aqui, tá quase é 30 bom que você pessoas. fica lendo aí, olha, porque É, eu sou veinha, não sei fazer essa coisa Então, acho que a ainda, gente vai continuar, ainda. tá bom? Acho que a gente vai Fechou. continuar. E aí, de repente, eu chamo na minha live, talvez. Então, eu vou chamar na minha e você me chama. Pode ser assim, Cris? Mas Como é antes que é? disso, eu Eu vou entro chamar a na sua te live. chamando. Tá Aí bom. você pede para entrar na minha, ok? Então Fechou, tá. tá O bom. que que acontece? Eu queria falar da Cris aqui é o seguinte, ó, buffet de Jardim de Monet, a turma toda aí, que eu sei que tem muitos cabeleireiros. Então, o que que acontece? A Cris, o que que ela vai fazer? Eu vou fazer, não é propaganda, eu vou falar o que ela fez comigo rapidinho para quem não quiser entrar na live, depois você procura a Cris. É assim, a Cris, eu já tive amigos que me procuravam para ser sócios de cabelo de salão, já tive amigos que me chamavam para fazer empréstimo, né? Porque veio lá na internet e fala, tá rico, então eu vou pedir. E aí eu bato aquele papo, vou lá na padaria, troco aquela ideia, aí eu ouço, que eu sou bom ouvinte, eu falo pra caramba, mas eu ouço pra caramba. Aí eu falo, amigo, você não tá precisando de mim, não. Você tá precisando da Cris. É verdade, você me indica para Você muito. tá precisando da Verdade. Cris. E aí, depois eles. Gente, o que era amigo fica muito mais amigo. Porque fala, meu, ela é muito legal. Primeiro, porque ela tem uma linguagem muito simples. Segundo, que ela já passou por dificuldade pra caramba. Terceiro, que ela vai no. Ela é muito direta. Então ela vai ali, ó. Pá! Você tá errando aqui, ó. Melhor aqui. Pá! Então, não é aquele curso que você. Porque cabeleireiro não aguenta isso. O cabeleireiro, ele é assim, ó. Ele começa.
Aí você, não, vamos sentar aqui, vamos fazer aqui, ó. Se 25%... Vai acabar, a gente vai migrar para o seu. Agora, vai 10 Vai segundos. acabar? Então, vou Vai, continuar no estamos meu. migrando para o seu. Bastante sim, Estamos aí eu lá. vou continuar no meu, tá, galera? Então, agora Fechou. mais ou menos 25